Fala galera, análise de Bragantino 1, Atlético Mineiro 2, pela 29ª rodada do Brasileirão 1. Antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, o Bragantino entrou num 4-3-3 e o Atlético Mineiro num 4-4-2. Claramente aqui a gente vê que os jogadores do Bragantino atuaram mais adiantados em relação aos jogadores do Atlético Mineiro, mostrando que possivelmente aí o Bragantino jogou em cima do Atlético Mineiro, pressionando o Atlético contra o seu campo de defesa. Analisando a concentração das jogadas em campo, a gente vê que 49% das jogadas do Bragantino ocorreram no seu campo de ataque, enquanto 38% das jogadas do Atlético Mineiro ocorreram no seu campo defensivo, 37% no meio de campo e 25% no seu campo de ataque. Então, de fato, a gente vê que o Bragantino jogou bem em cima do Atlético Mineiro. Olhando aqui o gráfico de domínio do jogo, a gente vê que o primeiro tempo com um pouco mais de domínio do Atlético Mineiro, né? A gente tem aqui mais barras cinzas que estão representando o Atlético do que barras vermelhas. O Bragantino basicamente dominou o primeiro tempo aqui logo após os 15 minutos e já no finalzinho da primeira etapa, mas no segundo tempo, domínio praticamente todo do Bragantino. Aqui do lado direito a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes e aquilo que elas conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. Então o Bragantino aqui com 58% de posse de bola e parece ter apostado bastante em cruzamentos aqui com 42 tentativas. Já o Atlético Mineiro teve 42% de posse de bola e apostou mais em bolas longas aqui com um número alto de tentativas, 76 bolas longas tentadas. Em termos de criação, foram 9 passes decisivos pelo lado do Bragantino e 5 pelo lado do Atlético Mineiro, um número baixo aí de passes decisivos, que são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol. Em termos de expectativa de assistências, 1,32 para o Bragantino e 0,58 para o Atlético Mineiro. Um número aqui de médio para alto para o Bragantino. Expectativa de assistências é uma estatística que mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores nem finalizar precisa para contabilizar na estatística. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem levar a bola em regiões favoráveis do campo para a marcação de gols. Então o Bragantino aí melhor nos dois quesitos, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências. Em termos de finalizações, foram 13 para o Bragantino, 9 para o Atlético. Das 13 finalizações do Bragantino, uma foi bloqueada, 9 para fora, sendo que 3 passaram perto do gol, 2 defesas e 1 gol marcado. Pelo lado do Atlético Mineiro, 3 chutes bloqueados, 2 chutes para fora, 2 defendidos e 2 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, bons números aí para as duas equipes. 4 chances claras pelo lado do Bragantino e 3 pelo lado do Atlético Mineiro. Mas só olhar a quantidade de finalizações não vai dizer muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações em si. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede o número de gols esperados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações para fazer essa projeção. Então, com base na qualidade das oportunidades, a expectativa era que o Bragantino tivesse marcado 2,14 gols e o Atlético Mineiro 2,07. Então, a gente vê um equilíbrio em expectativa de gols entre as duas equipes. Quando a gente considera a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam em defender as finalizações que eles tomaram, a expectativa de gols para o Bragantino cai para 1,09 e do Atlético Mineiro cai um pouquinho menos para 1,97. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma medida da qualidade dos atacantes. O quanto que eles conseguiram adicionar ou reduzir em expectativa de gols para os seus times com base na qualidade das finalizações. Para o Bragantino esse número é praticamente -1, que mostra que a expectativa caiu em 1 gol, ou seja, os atacantes não finalizaram bem. Pelo lado do Atlético Mineiro, essa diferença é praticamente zero, -0,11. Então, os atacantes não foram tão bem assim, mas ainda assim conseguiram manter a expectativa de gols bem próximo do esperado com base nas oportunidades de gol criadas.
Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols efetivamente marcados, a gente vai ter uma medida do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Bragantino marcasse praticamente um gol, né, 1,09 gols, e marcou um gol. Então, essa diferença aqui é de 0,09, que mostra que o goleiro do Atlético Mineiro passou praticamente neutro na partida. Ele tomou o número de gols que era esperado com base na qualidade das finalizações que ele recebeu. Por outro lado aqui, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário. A expectativa era que o Atlético Mineiro marcasse 1,97 gols com base na qualidade das finalizações, marcou 2 gols, essa diferença é praticamente zero, que mostra que o goleiro do Bragantino também passou neutro na partida, no geral tomou o número de gols esperado. E quando a gente analisa aqui para finalizar todas as estatísticas, desde passes decisivos até o número de gols marcados, são estatísticas que eu considero aí que ajudam a gente a entender se a partida foi interessante ou não. A gente vai ver que pelo lado do Bragantino a gente tem 3 estatísticas com 4 estrelas ou mais, e pelo lado do Atlético Mineiro a gente tem 4 estatísticas com 4 estrelas ou mais. Então, no geral, parece ter sido uma partida relativamente interessante. Já tivemos análises aí que mostraram partidas com mais estatísticas, né, com 4 ou 5 estrelas, mas de qualquer modo a gente teve aí, parece que teve uma partida interessante, melhor para o Atlético Mineiro, que venceu o jogo por 2-1 fora de casa. Então chegamos aí ao final de mais uma análise de Bragantino 1, Atlético Mineiro 2. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!